Bom dia, pessoal. Obrigado a todos aqui para mais uma aula de FP&A, ciclo de reportes e análises. Vamos começar nossa jornada aqui. Conseguem Beleza. ver o slide? Entrou certinho. Então, tá bom. Tudo certo aqui. Deixa eu... Pronto. Bom, vamos lá, pessoal. 15ª aula do ciclo de reportes e análises, 19 de novembro. Bom, aviso legal, nosso disclaimer, como sempre, é importante dizer que manifestações do FNP Finanças e convidados e pessoas que estão assistindo são pessoais, não é uma posição institucional do FNP Finanças, e que, bom, a gente está gravando essa aula, então todo mundo que está aqui participa aí espontaneamente, concorda que a gente vai usar depois essa imagem para ficar nos nossos canais oficiais, ficar no YouTube, etc. Nossa grade de programação de aulas, de segunda a domingo, sempre atividades interessantes e reforçando, como sempre, muita gente por trás, né, apoiando, fazendo com que seja possível a gente trazer esse conteúdo até vocês. Então, temos que ter gratidão por todos que estão comprometidos com esse projeto do FNP Finanças, para levar conhecimento para todos que têm sede de aprender. Nós vimos muita coisa e hoje nós vamos recapitular um pouco do que nós vimos, e a intenção é hoje e na próxima aula passarmos para fazer um exercício, ou seja, uma simulação, para que todo mundo que está acompanhando esse ciclo possa fixar as coisas bem na prática mesmo. E depois, para encerrar o ciclo, nós vamos trazer tendências em FP&A, que são as coisas mais atuais que estão sendo discutidas e estão sendo postas em prática pelas empresas, não só aqui no Brasil, mas também ao redor do mundo. Então, para a gente não perder muito tempo, vamos entrar logo no que interessa, que é o que a gente já viu até agora. Começamos lá atrás, falando sobre receita, mostrando que é uma função de preços e quantidades, apresentando esse maravilhoso gráfico de bridge, ou seja, a ponte que sai de uma situação e vai até a outra, ou seja, do planejado até o realizado, a partir de ir acumulando variações aqui. E aí fica muito claro a identificação do que leva de uma situação a outra. Ajuda muito a explicar as coisas. É um gráfico nessa parte de reportes, de auxílio para análise, valiosíssimo, e é bom que isso seja relembrado, porque, bom, no exercício a gente espera que a turma use um pouquinho isso. A Isabela vai detalhar melhor lá na frente como é que a gente vai estruturar isso. Depois a gente, continuando, vê a parte de reporte, viu reportes todos dos resultados, passou algumas dicas de ouro, quer dizer, isso é uma coisa que é preciso que exista referência e que tenha um storytelling, ou seja, que saibam contar a história.
a gente tem um planejamento, a gente tem um realizado, pegar as maiores variações e saber contar a história que os números estão nos dizendo, quer dizer, por que das variações entre o que estava planejado e o que foi realizado, o que pode ser feito, talvez, junto com as outras áreas de negócio para reverter um quadro, às vezes, não tão positivo, e é parte fundamental, cada vez mais, do FP&A, trabalhar de forma integrada com as outras áreas de negócio, ter uma postura de business partner e ajudar a buscar soluções, não só ficar apontando os problemas. A gente também falou de sazonalidade, que é um item muito importante. Não é uma questão só, às vezes, de receita, mas está muito ligado à parte das receitas, por uma questão, às vezes, estrutural de um determinado mercado, às vezes por uma oportunidade ou por algum tipo de contexto diferente que cria um certo padrão dentro de um período que a gente chama de sazonalidade. Obviamente, se você tem variação de receita, você tem uma variação aí de preços e quantidades que precisa ser explicada, e um maior volume de demanda, um maior volume de oferta vão gerar um volume maior de custos. E entender isso e explicar é parte do processo e do trabalho do FP&A sempre. Nós também falamos de análise do portfólio, apresentamos esse gráfico de bolhas, de bolas, super importante, você consegue ver de forma gráfica várias dimensões diferentes, volume, margem de diferentes produtos. Uma forma muito útil, direta, de apresentar um reporte de análise de portfólio. Continuando, a gente viu a análise da margem bruta, aonde a gente vai buscar explicar variação de preço, variação de custo ou variação composta, quer dizer, variação que tenha mais de uma causa junto de outra, quer dizer, para que a gente consiga saber exatamente o que está acontecendo com a margem bruta acumulada ou produto a produto. Fizemos um exemplo real, com dados do nosso amigo lá, o João Pipoqueiro, que foi ajudado durante esse ano todo através desse ciclo nosso do FP&A, usando aqui, tá vendo, também um gráfico daquele tipo bridge, para destacar, inclusive, qual foi o impacto mais importante até aquele momento. Se não me engano, foi um year-to-date até maio, ou seja, um acumulado realizado do ano até maio, que foi comparado com o que estava planejado para o João, e foi explicado e destacado assim, um impacto relevante, porque a gente tem que passar o conceito, mas a gente procura sempre trazer na prática para vocês a aplicação disso. Continuando a construção desse conhecimento da forma lógica, a gente passou para as análises de despesas de funcionamento, que é um conceito extremamente importante, onde a gente agrupa o SG&A, ou seja, vendas e despesas gerais e de administração, ou também não tão comum de ser usado, mas isso pode levar até uma certa dúvida, mas em algumas organizações eles encaixam isso dentro das despesas operacionais, ou seja, do OPEX. E aí nós mostramos, com exemplos, inclusive, práticos de relatórios utilizados no dia a dia do FP&A em várias empresas diferentes, a análise desse SG&A por cento de custos, a análise do SG&A por classe de custos, ou seja, pela classificação mesmo do plano de contas, dizendo o que são cada um desses custos que estão envolvidos
com essas categorias de Sales, General and Administration. Falando disso, a gente sedimentou um caminho para, a partir daí, falar de controle de gastos. Trouxemos os conceitos de governança corporativa e uma coisa que é importantíssima, pessoal, o FP&A, a parte de orçamento, como instrumento de controle integrado dentro da governança, para você ter fluxos de trabalho trabalhando de uma forma integrada, conjunta e definida. Uma questão de regra que ajuda o controle para que a organização possa ter um nível acima do que a gente normalmente vê por aí. Perguntinha básica. Nosso João Pipoqueiro queria, acho que, comprar um avental novo, e aí a gente usou isso para mostrar o seguinte: olha, do ponto de vista do orçamento como instrumento de controle e de governança corporativa, tem orçamento, está no budget, é um gasto previsto. Obviamente que o orçamento não é uma autorização de gasto, mas é uma previsão. Então, a primeira pergunta sempre feita é: tem orçamento? Isso está previsto? Não que isso substitua depois a necessidade de aprovações formais. E aí, empresas que têm boa governança corporativa normalmente têm regras para aprovação dos gastos. E foi uma coisa que nós trouxemos também. Um exemplo de alçadas de aprovação utilizado na prática e critérios e formas de rateio de custos e de despesas que possibilitam um controle transversal das despesas e um nível mais alto de governança. A partir daí, passamos para talvez a face mais visível do FP&A, que é o reporte do P&L, ou seja, do resultado, Profit and Loss, lucro e prejuízo, com vários templates, vários modelos de relatórios utilizados para o mercado, para as empresas em geral. Quer dizer, reporte do resultado com foco na receita e no lucro operacional, um resumido de resultado comparativo ano a ano, do mesmo período, do acumulado, um resumido do mês, do acumulado, o que falta para o ano, quer dizer, que a gente chama de year to go, e o ano completo. Também um detalhado, acumulado, esse year to go que falta para o ano completo. Um reporte do resultado P&L por produto e um também muito importante, que é um reporte do P&L por cliente, quer dizer, indo num detalhe de você conseguir ter esse nível até você apropriar e ter para cada cliente quanto ele está deixando de resultado ao final da operação do negócio. E aí, obviamente, para a gente falar desses reportes, a gente tem que falar, e falou, né, de um DRE, demonstração de resultado do exercício, citou o Código de Pronunciamentos Contábeis 26, que dá referência sobre as demonstrações financeiras, do ponto de vista de normatizar isso, mostrou o DRE de uma forma até muito lúdica, assim, para tentar ficar isso de uma forma prática, fácil de lembrar, como um funil, onde as receitas entram aqui, depois tem uns furos nesse funil, saem custos, saem num nível mais abaixo despesas, e depois o que sobra é efetivamente o resultado, ou seja, o lucro, o prejuízo, profit and loss. Fizemos questão de trazer como imagem, porque fixa bem o conceito que queremos que permaneça com todo mundo que está acompanhando aqui o FP&A. Da mesma forma, depois a gente falou do fluxo de caixa, e aí, efetivamente, como uma caixa d'água mesmo, entra água, sai água, uma hora é estoque, quando está em o saldo, e outra hora, quando está em movimento,
nós temos entradas e saídas, e falamos dos métodos direto e indireto para poder definir, planejar e até controlar o fluxo de caixa. Está claro até aqui, pessoal? Então, vamos em frente. Tranquilo. Tá super, Laurinha. Depois do fluxo de caixa, uma parte importante, já que a gente está falando de report, o conceito de scorecard, né? Um cartão de pontuação, talvez, traduzindo meio ao pé da letra, mas, na verdade, o que é importante é mostrar que tem dois conceitos. A gente pode usar isso como um KPI scorecard. KPI é Key Performance Indicator, ou seja, indicador-chave de performance. A gente está baseado no desempenho de alguma variável. Quando a gente fala de KPI scorecard, a gente está baseado nas métricas, ou seja, em controlar e acompanhando a variação e como se comporta no tempo esses indicadores de desempenho para cada uma das variáveis, que são as métricas importantes que estão definidas. E a gente indo um pouco além, a gente tem um conceito de Balance Scorecard, que aí vai associar esses indicadores a claros planos de ação. Isso é muito importante para você ter uma estratégia desdobrada e tentar garantir, através da operação do negócio, o atingimento dessa estratégia definida num planejamento num nível mais alto. Nesse sentido, falamos de um conceito de cadeia de valor, baseado, obviamente, na ideia original do Michael Porter, que é até hoje muito usada e é um conceito extremamente válido para planejamento estratégico, para mapeamento de processos, para identificar dentro das organizações aonde estão sendo criados pontos de valor que sejam diferenciais competitivos daquela organização. A partir daí, amarramos isso num conceito do desdobramento das metas, que o Balance Scorecard ajuda muito a fazer de forma objetiva, clara, direta, para que a gente possa amarrar o nível estratégico, tático ao operacional. É no operacional que acontece a mágica, ou seja, que você consegue gerar efetivamente o resultado. Não adianta o pensamento estratégico ficar na gaveta e as pessoas terem fé de que isso vai, por mágica ou por um milagre qualquer, se concretizar ao final de algum período determinado. A determinação estratégica de para onde a empresa quer ir, o que a empresa quer e precisa alcançar. Essa palavra precisa é muito importante, não é só uma vontade, é uma necessidade, muitas vezes, pensando em continuidade de negócios e em entregar o compromisso de resultado que vai garantir o retorno do capital investido pelo acionista, e dentro de um conceito mais abrangente, falando até do ESG, satisfazendo todo um conjunto de stakeholders, de partes interessadas na operação e no sucesso daquele negócio e daquela organização especificamente. Vimos uma técnica importante que muitas vezes é confundida como plano de negócio, mas que, na verdade, é uma estrutura para ajudar a definir um plano baseado num modelo de negócios, e aí é o modelo Canvas. Trouxemos isso para um pouco para o mundo das startups, que, diferente das empresas, das corporações tradicionais, onde o foco de planejamento é muito um planejamento para a execução, na startup
a gente tem um planejamento para descoberta, porque é um negócio tentando encontrar o seu modelo de negócios, que tem um modelo de monetização acoplado a isso, para garantir que seja viável continuar operando e encontrar uma forma de entregar algum produto a um mercado e conseguir ter um resultado com isso, mesmo que demore algum tempo. Mas é importante que a startup, para que ela continue existindo e a taxa de mortalidade delas é altíssima, é preciso que ela descubra qual é o seu modelo de negócios, que tem sempre um modelo de monetização dentro dele, né? E aí nós vimos que o modelo Canvas ajuda, mas tem algumas outras ferramentas já baseado em um conceito de Lean Startup, de Lean Launchpad e de todo um corpo de conhecimento que nos últimos anos começa a se consolidar, baseado na experiência prática de empreendedorismo e nas startups que conseguem furar essa barreira dessa alta mortalidade e se tornam empresas de sucesso e conseguem crescer e escalar os seus modelos de negócio. A partir daí, chegamos no ponto já mais recente da aula passada, onde a gente está falando do forecast, ou seja, né, traduzindo ao pé da letra, forecast é uma previsão. Num conceito de FP&A, ele é usado na fase de planejamento para a preparação do budget, ou seja, do orçamento, que a gente chama mesmo de orçamento, para ajudar as estimativas de receitas, custos e despesas que possam derivar no orçamento de um período determinado, geralmente um ano fiscal, mas também na fase de análise, afinal é FP&A, é planejamento e análise, técnicas, modelos de previsão, elas são utilizadas para nos ajudar a definir uma tendência, com base nas observações e nos dados realizados, para onde está apontando que isso vai, e a partir daí, definindo uma tendência, às vezes de afastamento do baseline previsto, ou seja, de afastar, de ir longe dos resultados originais planejados que a organização quer atingir. Uma coisa que é muito importante, que é um forecast comumente utilizado e falado dessa forma, chamado de forecast nas organizações, que é um conceito de orçamento ajustado. E aí nós falamos forecast, ajuste do orçamento, sempre que necessário, mas mantendo o valor total original do budget, que é o orçamento estático. Esse não muda nunca, tá certo, gente? Para que a gente tenha uma referência, essa palavra também é muito importante. Nós temos isso como uma referência, porque foi feito um planejamento das metas de receita, custos, despesas e, derivadamente, como resultado disso tudo, o que é resultado, por isso se chama resultado, o profit and loss, num período determinado. Isso nunca a gente vai mudar, porque é preciso que tenha essa referência como base de comparação. Mas as organizações que adotam a técnica do forecast, vendo que há uma tendência de afastamento do planejado, trabalham uma técnica de ajustar esse orçamento, mantendo o valor original orçado para o final do período e redistribuindo ao longo do year to go, ou seja, do que falta para completar esse período, normalmente o ano, o que completa esses números previstos. O conceito é mais simples do que normalmente é colocado, e a gente quer deixar a coisa o mais simples possível. Pensem no seguinte, eu tenho um valor determinado para uma rúbrica orçamentária para um ano. Se eu gastei num período de 6 meses, ou de 3 meses, ou de 4 meses, não importa, mais do que o
que estava previsto para aquele período. Para eu poder chegar na minha meta no final do ano, eu tenho que gastar menos nos meses restantes do que estava originalmente planejado. Do ponto de vista de receita, se nós recebemos a menos, teremos que tentar fazer um esforço para receber a mais, para vender mais, no que falta para completar o ano. Tá ok, pessoal? Isso não é uma coisa que, obviamente, seja entendido logo de cara, mas é mais simples do que parece. A gente aqui quer tentar descomplicar as coisas. Ok? Super ok. Então, foi Muito bom. o que a gente viu Muito até bom, agora Suzano. em 14 aulas, 14 encontros. Hoje é o 15º. E vamos em frente, porque tem novidade por aí. Antes da gente passar para as aulas, para o conteúdo que a gente quer trazer para o final do ciclo, que é mostrar essas tendências, essas coisas bem atuais com relação à FP&A, a gente aqui, eu e Isabela, preparamos uma atividade que achamos super importante para consolidar todos esses conceitos. Como vocês viram, foi um conteúdo super extenso, e para isso ficar na cabeça de todo mundo, não sair mais e ajudar, é preciso que a gente vá para a prática. E aí vamos em frente. Isabela, podemos? Pois é, podemos. Está na hora de arregaçar a manga, né, Lauria? Olha, eu Hora da prática! já tenho até spoiler aqui, mas arregaçando as mangas. Deu muito spoiler. Pessoal, eu fiquei com meu vídeo fechado porque minha rede está ruim, já caiu 2 vezes hoje. Então, se vocês pararem de me ouvir, me avisem que eu vou fechar a câmera outra vez, tá? Nós preparamos aqui um exercício para vocês, que é um desafio do FP&A, que vai ser uma apresentação dos resultados de um período e revisão do orçamento. Essa apresentação vai ser aqui na aula síncrona do dia 26 de novembro, tá? E quem participar vai ganhar uma caneca maravilhosa dessa, do FNP. Tá bom? Olha ali a caixinha. Lauria, como tá com o fundo, tá esquisito de ver. Mas tem uma caixinha aqui, tá vendo aqui na minha frente? Então, é essa caneca, pessoal, maravilhosa aqui. Cada pessoa, cada aluno que quiser participar, vai ter 10 minutos para apresentar, não mais do que isso. E a gente vai dar o contexto para vocês, tá? Que contexto é esse? Essa apresentação tem que ter vai ter que seguir a estrutura definida no conteúdo, que eu vou mostrar no próximo slide. E o contexto, o assunto é o seguinte: vocês foram contratados pelo João Pipoqueira para fazer uma apresentação para o investidor dele, de monitorar o João em maio, e agora a gente já está em outubro. Obrigada. Isabela, deu uma falhada no áudio. Seria bom você voltar um pouquinho. Pois é. Na hora que você estava explicando. Tirei a câmera, vamos ver se funciona, pessoal, desculpem. Então, vamos lá. Vocês vão ter 10 minutos para apresentação. O contexto aqui é o seguinte: o João Pipoqueiro contrata vocês para apresentarem para o investidor dele como que estão indo os resultados, qual a projeção dele para o fim do ano e potencialmente discutir os resultados, negociar um novo funding. A gente quer ver a capacidade de vocês de
trazerem esses resultados, tá? Claro, gente, que aqui é um exercício, é uma brincadeira, não vai ter competição, não, tá? É para aprender e a gente vai estar aqui de coração aberto para dar as dicas para vocês do que pode ser diferente, como fazer e tudo isso é para exercitar mesmo. E aí, quais vão ser os desafios? O primeiro desafio é realmente fazer uma projeção da tendência, como a Lauria falou, porque a gente tem aqui alguns resultados reais, a gente não tem até outubro, e a gente tinha uma tendência anterior que precisa ser revisada. Então, vocês vão fazer a revisão da tendência e vocês vão apresentar aqui em 3 slides. 3 slides, não podem ser mais. A sugestão é que seja um de contexto, cenário, 2 de resultados que estão acontecendo e 3 da projeção do resultado no ano fiscal. Pode mudar esse conteúdo de cada um? Pode, desde que tenham 3 slides. Lembrem que é uma conversa com o investidor. E se a gente pensar em tudo que a gente falou de visão de negócio, tudo isso, o segundo desafio de vocês é imaginar exatamente que informações trazer nesses 3 slides, de forma sucinta, contundente, estruturada, para convencer quem vai estar ouvindo de investir no João. Tá bom? E aí a gente vai estar avaliando 3 coisas para ajudar vocês. Primeiro, o conteúdo, claramente, né? O que exatamente vocês trouxeram, se os números fazem sentido e tudo isso. No segundo, a capacidade de executar essa apresentação em 10 minutos, trazendo as principais mensagens. E a terceira, aquela coisa assim da postura, da energia, da capacidade mesmo de vender uma ideia que é tão essencial num momento como esse, tá bom? Que a gente está representando o negócio, né? Então, 3 desafios, 10 minutos, 3 slides, e quem participar vai receber em casa uma canequinha maravilhosa do FNP. Isabela, a ideia é colocar todo mundo para ter uma experiência o mais próxima possível que a gente possa criar, de colocar o pessoal para meio que sentir como é que é apresentar um resultado para uma reunião, às vezes, de diretoria, de board, para um investidor. E ao fazer isso, está praticando e está consolidando esses conceitos que a gente mostrou. E aí é isso, não é uma competição entre vocês. Cada um que tiver aqui a coragem de preparar o material, de trazer aqui, apresentar, a gente vai mandar a caneca como uma forma de recompensar o esforço de ter uma coisa do FP&A e do FNP, do Finanças na Prática, para ter consigo, assim, para lembrar disso o resto da vida, assim, né? o quanto for tomar um cafezinho, um café com leite, lá, um pingado na canequinha, um chá, qualquer coisa, tá junto com a gente ali de uma forma física, né? Por isso que a gente está fazendo dessa maneira. Alguém aí já topa, assim, de bate-pronto, pessoal? Tem pessoas que estão acompanhando aqui as aulas com bastante assiduidade. Quem é que está dentro aí do desafio? Aí, Alexandre! Uhul! Eu me boto aí.
Vamos lá, pessoal. Meninas, Jaqueline, Laila, ninguém vai se animar? Sueli. Eu vou participar também. Que bacana. Vou tentar também, Pode. pessoal. Muito bom, Laila. Vão ter suporte, sim. Vocês têm, né, nossos contatos. A ideia é que vocês usem mesmo para as perguntas o grupo lá do Telegram, porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, né? E aí a ideia aqui é ser justo. Então, façam as perguntas no Telegram. Se vocês tiverem dúvida, a gente vai estar lá ajudando, tá? Aí, aqui, gente, de novo, não é... Enfim, a gente vai... É uma coisa de construção mesmo, de orientação, com a melhor intenção possível, tá? É para vocês realmente se colocarem nos sapatos de quem está, como eu, no dia a dia, fazendo isso na vida, e sentirem como é difícil, às vezes, montar esses 3 slides, imaginar estrategicamente o que trazer, mas tudo isso faz parte desse aprendizado e acho que vai ser muito bacana. Deixar de ouvir para ser quem executa, quem está trazendo o conteúdo realmente nos sapatos do FP&A. Pode falar, Jaqueline. Primeiro, bom dia para todo mundo. Eu queria só tirar uma dúvida, porque assim, eu trabalho em um hospital, então não tenho nem noção de como que eu vou começar essa montagem, essa apresentação, mas eu quero tentar. Perfeito, Jaqueline. Durante esse ciclo todo, eu mostrei vários exemplos aqui com Lauria de como trazer formatos dos slides, que notícia a gente traz e como, e tudo isso. Então, dá uma revisada nesse ciclo que você já vai ter bons elementos para montar isso daí, tá bom? Tá bom, obrigada. E usem Alexandre, lá o grupo. você chegou na hora certa, né? Usem o grupo lá do Telegram, pessoal, para a gente ir trocando ideias e falando durante a semana para dar o suporte que vocês precisam. Exatamente. Lembrando que não é uma competição, é uma construção conjunta colaborativa. Então, vamos colaborar uns com os outros. Quanto melhor nós, como grupo, sairmos dessa, melhor nós todos aprenderemos mais, né? Então, vamos ajudar uns aos outros, vamos ajudar a construir. A ideia aqui é realmente trazer a prática para o dia de vocês e fazer com que vocês sintam como é trazer as dificuldades, porque assim é a melhor forma de aprender, foi o que a gente concluiu aqui, Lauri e eu. Essa foi uma ideia do André e eu achei maravilhosa, muito legal. O que é importante, pessoal? Eu vou estar compartilhando no grupo do Telegram todos os dados do João Pipoqueiro. Eu vou projetar aqui. Ih, Lauri, não estou podendo projetar. Espera aí. Vê se você consegue agora, Isabela. Consegui. Então, o que a gente vai estar compartilhando? A gente vai estar compartilhando todos os dados do João que a gente tem. A receita real até maio, a tendência que a gente tinha, o budget, a composição do custo, o custo real, todas as análises que a gente montou ao longo desse ciclo.
as análises que a gente tinha de portfólio, a DRE do João, a contribuição marginal por produto, a margem bruta, outros custos. Então, vocês vão ter muitos inputs, PNL por produto, as análises que a gente montou e o fluxo de caixa. Então, vocês vão ter todos os inputs, e assim também na vida real, quando a gente vai fazer uma tendência, né, a gente tem já várias coisas que aconteceram reais na vida da empresa e a gente parte dela para fazer o outlook, né, essa tendência. E vocês têm que imaginar o seguinte, quem vai ouvir vocês somos eu e o Lauria aqui, mas a gente vai estar representando esse investidor. Então, uma pessoa que necessariamente não conhece o negócio, que está querendo entender várias questões de como que isso vai se sustentar no futuro, quais são as perspectivas, qual a probabilidade de continuidade do negócio, né? Porque ele vai botar dinheiro, ele quer saber como é que isso acontece no futuro, assim, quer ter uma visão. Então, é muito importante que nessa apresentação a gente não está pedindo caixa, nada disso, podem focar mesmo na demonstração de resultados, tá? Mas é importante que vocês tragam assim como que realmente vocês imaginam fechar o negócio e tudo, para que essa pessoa, esse investidor, vamos dizer assim, esse líder da empresa de vocês, que está à frente da empresa, entenda como está indo a sua banquinha, o seu negócio e como é que ele vai aterrissar lá no final do ano. Tá bom, pessoal? Tá claro o desafio? Eu vou fechar aqui, Lauria, agora para a gente conversar e tirar todas as dúvidas que possam estar ainda não claras na cabeça de todo mundo. Ótimo. Vamos lá. Vocês querem compartilhar o que vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Está claro que quando a gente está fornecendo essas informações, a gente está dando um ponto de partida igual para todo mundo. Imagina o trabalho de ter que pensar nisso e ainda ir correr atrás de algum dado real e tudo, é muito complicado. Então, como a gente tem essas informações do João Pipoqueiro, que foram usadas durante todo o ciclo, não só o ciclo do Reports aqui, mas o ciclo anterior de FP&A, a gente vai continuar nessa linha, fornecendo uma base comum de informação para que vocês possam colocar os conceitos, aplicar isso na prática. E aí os desafios são dois, né, pessoal? O primeiro desafio, que é fazer uma projeção do fim do ano que faça sentido, e o segundo desafio, que vai ser realmente apresentar essa projeção e convencer quem está ouvindo de que aquilo faz sentido, tá? Então, também é importante acompanhar já o ciclo do FP&A anterior para poder também ter um bom embasamento até para esse report agora. Sim. Vai ajudar, com certeza, Alexandre. Vai ajudar. Por isso, inclusive, Alexandre, que a começo de hoje a gente fez questão de mostrar passo a passo tudo que foi colocado, principalmente agora no ciclo de report, mas, obviamente, conceitos anteriores estão disponíveis no outro ciclo, que a gente foi falar dos conceitos básicos de FP&A. E uma coisa importante, pessoal, aqui é finanças e prática. A gente precisa pegar o conceito e mão na massa, entendeu? Botar o negócio para funcionar. Dentro do que a gente está perturbando todo mundo aqui, que é o conceito do storytelling, capacidade do FP&A
não é só de fazer a análise, mas é de contar essa história depois. É preciso que isso seja praticado. Às vezes, analisar é fácil, gente. Entrar numa sala de reunião com diretoria, com conselho, com investidor, controlar o nervoso, secar o suor, tá com tudo preparado para contar a historinha e responder os questionamentos na hora. Isso não é uma coisa óbvia. E eu vou dizer uma coisa, não é o mais confortável da atividade, não. É sempre um desafio. Por isso a gente quis trazer exatamente como desafio, para tentar trazer algo mais para vocês, para contribuir com a formação de todo mundo e do desenvolvimento, que é o que a gente quer aqui, passar isso. Óbvio que é uma simulação, mas a gente está tentando fazer da forma mais realista que a gente conseguir. Exatamente isso. Talvez até apareça um investidor, né, surpresa, para compor aí a mesa, vamos dizer assim, da reunião. Mas isso a gente deixa aí também. Já vai o Laurinha criativo. Isso a gente deixa como surpresa. Adoro isso. Então, pessoal, fechado? Todos com a gente? Estão prontos? Ô, Francisco, chegou bem na hora aí. Francisco chegou agora. Francisco, você chegou já no final. Infelizmente, eu estou um pouco ausente. Estou naquela jornada de fechamento de orçamento, integração com o grupo. Está complicado, mas eu tenho assistido pelo YouTube. A gente sabe, hoje não está ao vivo ainda, mas vai ficar disponível depois no YouTube. O que é importante, Francisco, é que a gente fez uma revisão dos conceitos desse ciclo de report que a gente viu até agora e passou um desafio, quer dizer, tem um exercício, quem quiser participar vai ter um suporte nosso pelo Telegram durante a semana. Vão ter dados disponíveis iguais para todo mundo, com os dados lá do João Pipoqueiro. E o exercício é preparar uma análise em 3 slides, e todo mundo que participar fazer uma apresentação de alguns minutos na aula que vem, vai ganhar uma caneca do FP&A como recompensa, como lembrança, como coisa para guardar. E fica à vontade. Se você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Um detalhe, não são alguns minutos, são 10 minutos. 10 minutos. O tempo também é muito importante. Quando a gente entra nessas reuniões com o board, a gente tem tempo certo e tem que passar, tem que vender o peixe naquele tempo certinho, tá? Não pode faltar, não pode sobrar. Tem que ensaiar, tem que preparar. É o seu show, gente. É assim mesmo. Tá? E a gente chega super pronto, ensaiado, treina em casa para poder exercer. Nuno, gostou de ter voltado hoje? Francisco, chegaram na hora certa. Sim, obrigado, é verdade. Acho que não vou conseguir participar, até porque, como estive bastante ausente, mas vou ficar atento a essas apresentações e numa próxima oportunidade eu ver se participo. Tá ótimo. Às vezes, de observar, a gente também aprende muito, né, Nuno? Exatamente. Vou fazer um papel de investidor, pronto. Boa! Gente, depois desse exercício... Bom, muito bom.
depois desse exercício, para fechar o ciclo durante o mês de dezembro, tá? A intenção minha e da Isabela é que as últimas aulas a gente tragam as tendências, as principais tendências de FP&A para passar isso aqui para todo mundo. E aí vai muito na linha de você usar tecnologia e ter o FP&A cada vez mais integrado, como a gente tem falado aqui muito sobre essa postura de business partner, né, de parceiro de negócio das outras áreas, e de não estar mais aquela caixinha isolada do resto do negócio, mas estar o tempo todo interagindo com o restante da organização e tentando usar a tecnologia para reagir cada vez mais rápido a um ambiente que muda cada vez mais rápido também nesse mundo que a gente está vendo. Então, vimos os conceitos até aqui, vamos fazer esse exercício prático para fixar esses conceitos, para ter uma experiência um pouco mais próxima da realidade, para cada um de vocês que quiser participar e acompanhar. E depois vamos fazer um fechamento do ciclo, discutindo as tendências principais que estão sendo apontadas aí para quem trabalha com FP&A, quem quer trabalhar, etc., que é uma coisa que está sendo discutida em várias organizações no mundo inteiro. Tá? A ideia é trazer o estado da arte, vamos dizer assim, o que está aí na vanguarda, para apontar os caminhos de futuro de como que talvez seja, daqui a alguns anos, essa atividade que está ficando cada vez mais importante dentro das organizações. Não é só uma atividade de controle tradicional, mas buscar, de alguma maneira, contribuir com a geração de valor da organização. E para vocês terem ideia, gente, da preparação disso daí, a maioria tem ido assim, onde está realmente sendo discutido a vanguarda para trazer aqui para vocês, tá? Não é pouca coisa. É um livro com uma forma ótimo fim de semana. Esperamos vocês no domingo para a palestra, que vai ser muito bacana. Estejam lá, nos vemos no domingo, tá bom? Pessoal, ótimo dia para todo mundo. Super obrigado pela presença de todo mundo, pela energia, por querer botar a mão na massa, participar, fazer acontecer junto com a gente. Obrigado mesmo. Isso, do ponto de vista meu, da Isabela, acho que é super gratificante ter vocês com a gente. E não esqueçam, ajude a divulgar o FNP, ajude a gente a levar esse conhecimento para cada vez mais pessoas, apoiem esse propósito, deem like lá no YouTube, depois, quando estiver disponível, vamos levar isso para todo mundo que tem sede de aprender, e cada um pode ser um super multiplicador. A palestra, como a Isabela falou agora, de domingo, é super interessante. Criptoativos, um assunto que, bom, não dá nem para falar muita coisa, porque já é polêmico, já desde a sua essência. E vamos em frente, vamos juntos, e um super bom dia para todo mundo. Abração. Obrigado, bom dia. Obrigada, André. Tchau, tchau. Até, nossa, vai ser Bom super dia. animado semana que vem. Jane, Um você abraço. está Oi. convidada também, hein, para apresentar. Vai apresentar também? Me fala fazer. Também. Tchau, gente. Acho que vai ser bem Obrigado. animado. Beijo, obrigada, gente. Foi ótimo. Gente, um abraço. Tchau.